Um ano depois da reforma trabalhista, que alterou mais de 100 artigos da CLT, será que o trabalhador brasileiro tem o que comemorar? Especialistas do direito acreditam que as mudanças não foram satisfatórias, a começar pelo desemprego, que teve redução mínima. Entre os principais impactos da nova legislação está a queda no número de ações trabalhistas. Aqui no TRT de Goiás, neste ano, a diminuição foi de 26%. O empregado agora é obrigado a pagar as custas do processo e os honorários de sucumbência da outra parte, se não conseguir provar os fatos alegados na reclamação. Para este magistrado, a redução foi positiva. Esse risco gerado pelos honorários sucumbenciais e pela restrição do acesso à justiça gratuita, é claro que inibe, em alguma proporção, as ações trabalhistas. Agora, essa inibição, é preciso a gente avaliar exatamente o que ela significa, o que ela quer dizer. Um tanto daí, eu acho que são ações temerárias, ações abusivas ou algum exagero. E, nesse sentido, a reforma foi positiva. Foi positivo que a gente criasse um conceito ou um princípio da chamada demanda responsável, ou seja, para você demandar hoje na Justiça do Trabalho, é preciso você avaliar se o direito é bom e avaliar se você tem provas para provar o que você alega. Do contrário, você pode não ter êxito e ser condenado. Alberto teve medo em ajuizar uma ação contra a empresa onde trabalhava, mas resolveu arriscar. Olha, eu fiquei um pouco preocupado porque a gente sabe que tem inúmeras formas e métodos de se provar uma verdade, né? Porque às vezes eu não tenho tantas provas, às vezes eu não consigo juntar tantas testemunhas e não deixa de ser verdade. Então eu teria que pagar, além de já não ter recebido, ainda teria que pagar mais ainda a empresa que me lesou. Mas aí, o que o encorajou a entrar com a ação? O fato de eu realmente não querer deixar isso dessa forma, pela injustiça que ocorreu e que vem ocorrendo com outros funcionários também da empresa. Segundo um levantamento feito pelo tribunal, de janeiro a outubro deste ano, foram solucionados quase 74 mil processos. Em 10% dessas ações, houve condenação do reclamante ao pagamento de algum valor à outra parte. Esse advogado acredita que o empregador também não foi favorecido. A gente tem que pensar que essa legislação, ela trouxe alguns entraves para a propositura de ações, que reduziu ações, mas ela trouxe o que a gente chama de efeito rebote. Por quê? Porque as empresas nas ações atuais estão pagando mais caro. Por que elas estão pagando mais caro? Agora temos a legislação que determina o pagamento de honorários, se o advogado ou ele quer receber os honorários no final da ação, ou ele inclui isso no valor do acordo. Os advogados estão pedindo menos, mas pedindo com mais qualidade, o que automaticamente aumenta diminui aquela probabilidade de fazer um acordo em valor menor e aumenta a dificuldade de fazer o acordo. Então, são pesos e contrapesos que, no final, eu não vejo assim, que teve aquela enorme vantagem, não ficou uma coisa assim, desproporcional. As novas regras também estimularam a terceirização, as contratações temporárias e outras modalidades, como o trabalho intermitente, na qual o trabalhador presta serviço por hora, dia ou mês. Dados do IBGE mostram que a informalidade cresceu do ano passado para cá. Muita gente passou a trabalhar por conta própria, sem as garantias oferecidas pela carteira assinada, como FGTS, férias, 13º. O número de empregados no setor privado, prestando serviços como autônomo, também aumentou. Hoje são mais ou menos 11 milhões e meio de pessoas nessa situação. Com a ampliação do prazo de contratação do trabalhador temporário de 180 para 270 dias, esse tipo de modalidade apresentou um aumento de 10%. Nesse aspecto, eu vejo que está mais ligado ao problema econômico do país, que o país enfrenta atualmente, do que da legislação. Além disso, juízes e advogados reclamam que o cenário atual é de insegurança jurídica. De fato, a reforma trouxe muita insegurança mesmo, principalmente porque ela foi votada muito rapidamente, não foi muito divulgada, e tivemos o problema da medida provisória, que ela veio, alterou a legislação entre 120 dias, depois caducou, perdeu o seu prazo de validade, não foi reeditada, não vieram novas propostas para albergar o que vinha na medida provisória. Ou seja, causa insegurança, né? E o empresário, assim como o trabalhador, fica muito inseguro de fazer novos investimentos, até para criar novos postos de trabalho. E também, nós que fazemos parte do judiciário, o advogado também,
tem que olhar um pouquinho e fazer uma meia-culpa dentro do próprio sistema judiciário. Por quê? Porque, muitas vezes, aqui na entrada da ação, nos juízes de primeiro grau, não há unidade de entendimento, não há uniformidade de entendimento. Então, tem juiz que entende para um lado, para o outro, então tem várias linhas de pensamento. Isso causa uma insegurança muito grande. Entre muitas controvérsias, tem gente que defende ou discorda da reforma. Para mim, na minha opinião, eu acho que piorou. Com relação à justiça trabalhista, no meu ver, ajudou o seguinte: as aventuras jurídicas não existem mais. Quando o reclamante vem na justiça, ele vem realmente reclamar aquilo que ele tem direito. E antes não, ele ia naquele sentido de se colar, colou, né? E pronto. Agora não existe mais isso, porque se ele vier com essa posição para cá, ele pode ser condenado a pagar honorários e tal. Então, foi bom nesse sentido. Eu acho que a reforma foi uma reforma de viés patronal. Mas a legislação está feita, o parlamento podia votar, votou. Eu preferia que a reforma tivesse sido mais amadurecida, num debate mais democrático com a sociedade. Hoje, nós precisamos trabalhar com a reforma, ela é lei, os juízes todos vamos trabalhar com a reforma, vamos interpretar a lei como fazemos para todas as leis, não só para a reforma, sempre à luz da Constituição. Os direitos básicos dos trabalhadores estão lá no artigo 7º da Constituição, então não há um caos, nada disso, a legislação do trabalho sofreu essa alteração, a gente vai lidar com isso, eu tenho certeza que a gente passa agora por um período de amadurecimento, de elaboração em torno dessa nova legislação.